a palavra do Senhor, né? Salmo 121. As coisas, né, têm passado, nós vimos aí muitas lutas, muitas situações de dificuldades, mas sem luta não tem vitória, né? Então nós temos que saber a quem nós servimos. Então a palavra do Senhor, em Salmo 121, fala assim: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. É o Senhor e a tua sombra à tua direita. De dia não molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a sua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Então fecha seus olhos, vamos orar. Pai, nós oramos agora nessa palavra, Senhor Deus, que o Senhor nos deu alegria de ler para a tua igreja, Senhor Deus. É o Senhor falando de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem dos montes, vem do Senhor. Papai, muito obrigado porque o Senhor nos guarda. O Senhor não só nos guarda, como o Senhor guardou lá o povo no Egito de dia daquele sol, à noite do frio. Como o Senhor guarda nos mínimos detalhes, Pai. E como é que o Senhor guarda? Porque naquela época, Senhor Deus, nós aprendemos aqui na Tua Palavra como é que o Senhor guardava o povo lá no Egito, lá também naquele deserto. E a Tua Palavra diz que aquilo ali foi escrito para nós aprendermos com aquilo. Papai, eu sei que o Senhor também está trazendo essa palavra para nós vermos hoje. Hoje nós não estamos vendo aqui um deserto físico, papai. Nós não vemos aqui areias, mas nós vemos vidas que estão no deserto, pai. Nós não vemos aqui, Senhor Deus, o sol escaldante assim do deserto, mas nós vemos situações, Senhor Deus, que as pessoas estão sofrendo. E a palavra diz que o Senhor é o guarda, que nos guarda, que abençoa, que o Senhor guarda a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará de todo mal, guardará até a nossa alma. O Senhor guarda a nossa saída e a nossa entrada desde agora e para sempre. Então, Pai, na palavra de hoje, uma palavra assim, diferente do que nós estamos lendo aqui nesse salmo. Mas eu quero que o Senhor traga entendimento para a gente aplicar essa palavra no contexto da nossa ministração de hoje, Pai. Porque eu sei que o Senhor nos trouxe aqui para dizer que o Senhor cuida de nós. Mas nós precisamos saber que há um Deus guardando, para que a gente possa obedecer a Tua voz, para que a gente possa entender os Teus comandos e como é que nós fazemos, Pai. Porque a Tua palavra também foi ministrada aqui e até hoje o Senhor fala conosco que se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E essa palavra, com a de hoje, Senhor Deus, nós queremos aprender na prática como isso acontece, Pai. Como é que nós podemos ver o Teu cuidado, como é que nós podemos entender o Teu comando. Nós te pedimos já e te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem 3 verdades que eu queria ver se vocês concordam comigo. Deus é Pai, amém? Alguém tem dúvida que Deus é Pai? Segunda verdade, né? Que eu queria que os irmãos... Deus é amor. A palavra diz, Deus é amor, né? Então, Deus não só nos ama, como Ele é o próprio amor. Então, Deus é amor, porque tudo que Ele faz com amor. Né? E o amor vem do seu ser. Amém? Todo mundo concorda que Deus é amor? Amém? E a terceira, que a vida é dom de Deus. Todo mundo concorda? Que Deus nos deu a vida. É Ele que nos criou, é Ele que nos formou, né? Ele que nos trouxe. Né? Então Ele tem todo o poder sobre nós. A nossa vida foi dada por Deus. Então o dom da vida vem de Deus. Amém? Bom,
se Deus é amor, se Deus é Pai, se o dom da vida é de Deus, se a vida é dom de Deus, uma coisa que eu concluí, né, quando o Senhor me colocou essas três coisas, que Deus não, a morte, né, a morte, quando nós falamos da morte, né, Deus não criou o homem para a morte. Ele criou o homem para a vida. E a morte, ela veio, né, entrou nos planos de Deus. Não que Deus não planejasse, porque Deus, ele é presciente, né? Mas, irmãos, como é que você pode falar assim, mas não é um conflito? Como é que é essa história? Deus criou todas as coisas, mas eu creio que Deus não criou o homem para a morte, mas sim para a vida. Né? Eu pergunto, você como pai, imagina que você vai construir uma casa. Hoje, toda casa tem rede elétrica, né? Então você constrói lá todas as tomadas nos cômodos de acordo com a necessidade da sua casa, não é? Aí, você tem criança. E aí você fala para seu filhinho, né, pequeno, fala assim, não põe a mão no dedo na tomada que dá choque. Vou lembrar aqui da Lilian desse tamanhozinho aqui, né? 3 aninhos de idade, por aí. E aí, ela com um parafusinho, querendo colocar na tomada, né? Para, né? Não faz isso aí que vai dar choque, né? E aí, tirei ela de lá, a mãe dela brigou com ela, mas, criança teimosa, né? Volta lá e, pum, né? Aquele choro, né? Tomou aquele choque, né? Pergunto, a tomada foi feita para dar choque? Não, foi feita para ser útil na casa, né? Você faria uma tomada novamente. Agora, colocar o dedo, tomar o choque, não foi o propósito de quem construiu a tomada, não é verdade? E sim, que ela fosse útil. Do mesmo jeito, né? Por exemplo, um produtor rural. Um produtor rural, ele tem defensivos agrícolas, né? Inseticidas, para matar a formiga. Aí, ele está lá com aquele defensivo guardado, num lugar lá adequado. De repente, por exemplo, aconteceu quando eu tinha uns 10 anos, meu pai tinha um sítio e tinha gado, e tinha lavoura. E tinha a gente chama de paiol, né? Uma tulha, sei lá. E lá estavam sacos de venenos, que nós tínhamos usado para pulverizar lá, matar formiga, não sei o que era a razão. Aí o gado escapou do pasto, né, quebraram a porteira, entraram na tulha e lamberam o saco de veneno, morreram, não me lembro se 10 a 15 cabeças de gado, numa vez só. Né? Pergunto, que maluquice, né? Onde já se viu o homem criar o veneno para matar um gado? Poderia ter matado o filho, uma criança. E às vezes tem umas pessoas que vão lá e pegam o próprio veneno e tomam o veneno. Agora pergunto, o veneno foi criado para isso? Não. Assim como a morte, né? Deus não criou o homem para a morte. Deus criou para a vida eterna. Então, nisto, né, nós vemos aqui em Gênesis 2,16, quando Deus criou o mundo, né, que ele criou lá o jardim do Éden, ele falou assim para o homem, depois de ele criar todas as coisas, o jardim do Éden, ele falou, você vai guardar isso aqui, de todas as árvores frutíferas você pode comer, de todas elas, mas dessa aqui, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque se comer, certamente morrerás. Né? Então Deus, ele falou, olha, é como se ele tivesse falado, é que nem o agricultor que tinha lá o inseticida, o defensivo agrícola no lugar. Ele falou, isso aqui não é para dar para o gado. Mas se ele comer, certamente morrerá, e morreram de 10 a 15 cabeças de gado. Com certeza, Deus não preparou a morte para o homem, porque Deus, o propósito de Deus, ele é a vida eterna. Mas
né, como nós vimos lá, né, o homem, ele falou para o homem, falou assim, ó, se comer, certamente morrerás. E o homem morreu, o espírito do homem morreu naquele momento, porque ele era ligado com Deus. Porque a palavra diz que Deus, quando ele criou o homem, estava lá Deus, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele falou, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Deus é espírito, então o homem foi feito espírito. Depois do pó da terra, ele fez o homem e soprou na sua narina o fôlego da vida. Então o homem que era espírito recebeu um corpo e uma alma vivente. Mas no momento em que o homem peca, desobedece, ele morre. Morre o quê? O corpo continuou vivo. Adão falou, falaram que eu ia morrer, estou vivo. Né? Era pegadinha, né? Nada disso. Nada disso. Porque ele foi expulso do jardim, né? Ele que tinha um plano de uma vida eterna, a partir daquele momento, a morte entrou na vida dele. A partir daquele momento. Então, Deus não criou a morte, o homem para a morte, mas a morte faz parte. E aí Paulo explica isso lá em Romanos 6:23, que Paulo fala o seguinte, né? Porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus, sabendo que o homem ia pecar, porque ele é presciente, ele criou o antídoto para a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém? Então, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Deus viu que o homem ia fazer besteira. E ele criou o dom gratuito, né? Para combater a morte. Ele falou assim, eu vou trazer o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Então, ou seja, Deus não abriu mão do seu propósito maior, que é o homem estar com ele, vivendo a vida eterna. Amém? Então, nisso aí está o plano de Deus. Né? Então, Deus tem todo um trabalho para preparar isso aqui, né? Porque o homem, ele entra, começa, né? Adão gera filhos, vai a história da Bíblia, você vai conhecendo, você vê que ele trouxe Noé, né? Achou graça em Noé, e porque a população ali, a humanidade estava pecando muito, errando muito, e ele falou assim, vou passar uma borracha nessa criação, e vou começar tudo de novo. E separou Noé, e veio o dilúvio. E a palavra diz que depois do dilúvio, ele falou assim, não mais o arco-íris, né? É o sinal de uma aliança que Deus faz, que nunca mais ele destruiria a terra com água, mas vem fogo. Então, não fiquem a terra feliz, porque não vai ser destruído com água, mas vai ser com fogo. Irmão, pecar, né? Como nós vimos, pecar é se afastar de Deus. O homem, ele tinha todo dia no Jardim do Éden, a palavra diz que Deus visitava Adão no viramento do dia, né? O dia começava às 6 horas da tarde, né? Diferente da nossa contagem hoje. No viramento do dia, Deus estava lá visitando Adão e Eva, seus filhos. E naquele dia que ele tinha pecado, Adão, cadê você? Adão estava nu, né? Porque ele tinha pecado, já estava se sentindo descoberto, desprotegido. Então, a palavra diz o seguinte, que Deus visitava o homem. O que eu estou querendo dizer? Que quando Adão, ele era espírito, corpo e alma. Enquanto ele não tinha pecado, ele estava em comunhão com Deus e recebia a presença de Deus, era uma força, uma renovação, né, de vida dele. Hoje, quando nós sentimos a presença de Deus, né, nós sentimos uma força tremenda, né? Então, como é bom a gente sentir a presença de Deus. Então, é uma renovação. E nisto, né, nós vimos que, porque era espírito, o homem antes do pecado, ele era espírito como Deus, e ele renovava-se na presença de Deus. Então, nisso aí, nós vemos o seguinte, né? O homem renovava a sua energia, né? Mas a hora que ele peca, ele morre. E Deus cria um plano para
trazer o homem de volta. A palavra religião, em latim, quer dizer religare, ou seja, religar o homem a Deus, para que o homem volte para Deus. Esse é o plano, né? Então, o plano de vida externa está com Deus. Irmãos, eu vejo aqui, domingo passado, o pastor João trouxe uma mensagem tremenda, que é a mensagem da cruz, né? A mensagem da cruz, quem estava aqui, quem viu pelo vídeo, né, ou pode ver ainda, foi publicado no nosso grupo, está no site da igreja, mostra a obra de Jesus Cristo. Mostra o plano de Deus para poder construir uma solução para o homem, porque o homem está condenado à morte. O homem sem Deus, o homem é impossível dele chegar a Deus. E aí, eu queria só fazer uma referência bíblica. Lá em Mateus 19, 25, Jesus estava falando para os seus discípulos como é difícil o rico entrar no céu. Como é difícil para o rico, e falando não só do rico, por tantas pessoas que estão presas a bens materiais, como é difícil para essas pessoas, como a Leusa ministrava hoje aqui na oferta, né? Como é difícil as pessoas desapegarem aos bens materiais. Naquilo ali, que ele estava falando disso, os discípulos falaram assim, poxa vida, quem é que vai ser salvo então? Porque se os ricos, que podem comprar tudo, é difícil entrar, quem vai ser salvo? É uma pergunta interessante os discípulos fizeram. Aí Jesus falou para eles o quê? Assim, para o homem é impossível ser salvo. Ao homem é impossível ser salvo. Mas, para Deus, nada é impossível. Ou seja, se dependesse do homem alcançar a Deus, jamais, né, o homem voltaria para Deus. Mas, para Deus, nada é impossível. Deus preparou um plano, né, de redenção, de resgatar o homem para trazer ele de volta. Eu queria que o projetasse lá uma ilustração, né, que eu vou mostrar um pouquinho. Deus foi falando, eu fui montando umas imagens, né, para mostrar para vocês o plano, né? Jesus Cristo, antes de... A obra da cruz. A obra da cruz. Quando Jesus morre na cruz. Vocês lembram, né? Se você lê aí a Bíblia, quem leu a Bíblia, fala lá, assim que deram vinagre para ele, ele falou assim, está consumado. E entregou o seu espírito. Né? Então, Jesus morre naquele momento, está consumado. O que está consumado? O plano de Deus, a missão de Jesus para colocar uma forma do homem chegar a Deus. Jesus, ele vem construir uma forma do homem chegar a Deus, né? E é a cruz. A cruz, ou seja, para aquele que crê, né, em Jesus, crê que Jesus morreu pelos meus e os seus pecados, que os nossos pecados estão perdoados, para o que crê, ele está salvo. Então, a obra da cruz, que foi pregada domingo passado, encerra ali a missão de Jesus, naquele plano da redenção do homem. Mas a história continua. A história continua e é essa pregação de hoje. Porque, antes de passar aqui a imagem, umas ilustrações que vocês vão ver, na prática, como será aquele dia para quem não estiver com Cristo. Imagina o seguinte, imagina que uma enchente, tá? Uma enchente que está vindo com tudo, e aquela enchente, a água está subindo já na altura da porta, e os bombeiros falam assim, olha, quem não subir na laje, morre. Né? Quem não subir na laje, morre. Então, o que precisa? Uma escada.
Vamos pensar assim, numa forma prática? Uma escada, um jeito de subir na laje. Jesus, né? Então está dado que o homem vai morrer. Mas, olha, quem não subir naquele patamar ali, a enchente vai levar e vai morrer. Mas quem subir está salvo. E como é que faz para subir? Jesus veio e construiu a escada. A obra de Jesus é a cruz, né? Ele construiu o caminho para o homem se salvar. Mas as pessoas precisam agora acreditar que aquela escada leva no patamar da salvação. Por quê? Não adianta nada, a cruz está aqui, se as pessoas estão passando lá fora e falam assim, estou nem aí com aquela cruz. Estou nem aí com aquela escada. E vou tentar eu subir na casa, né? Do meu jeito. A água vai levar e não vai sobrar ninguém. Então, são duas coisas, irmãos. Uma é a obra da cruz. Fantástico, né? A salvação. Mas eu preciso, Deus ainda continua o plano da salvação, é para as pessoas crerem na obra da cruz. Porque não adianta nada, a cruz está aqui, se as pessoas estão ignorando a obra da cruz. Então, quem é que vai dar sequência nessa obra da salvação? Senão o Espírito Santo de Deus. E a missão de hoje, da palavra de hoje, é ver como que o Espírito Santo, como ser dirigido pelo Espírito Santo para alcançar a salvação no corpo, na alma e no espírito. Porque não basta você salvar, né, o seu corpo, você tem que salvar também a tua alma e no espírito. Foi o que nós lemos, né? Que o Senhor te guardará de todo mal e guardará a tua alma. A palavra de Deus é que Ele nos guarda por completo. Mas como? Como é que eu enxergo isso no dia de hoje? Então, aqui na apresentação, uma ilustração, né, que o senhor foi falando comigo. A palavra diz que no final dos tempos, pode colocar aí a primeira imagem, né? O mundo está, né, vivendo na harmonia, tranquilo, as pessoas estão casando, nascendo, bebendo, comendo, né? O final dos tempos, as pessoas vão estar, né? Olha que coisa linda, né? Estão vendo aqui a praia de Copacabana, né? Coisa linda, né? Todo mundo fala assim, olha, eu tenho tudo, uma praia dessa, né? Um sossego, uma paisagem, coisa linda, maravilhosa, né? Só que, no momento, né? No momento em que a terra vai ser destruída, né? Olha o que acontece. Vamos lá. Num determinado momento, vamos supor que aquele morro ali, né? E começa a soltar lavas, né? A palavra diz que vão ser que nem Sodoma e Gomorra, né? Um terço da terra, 2/3 da terra será destruído. Então ali começa, né? De uma hora para outra começa a descer lavas de fogo, uma coisa incontrolável, né? Pode passar mais uma imagem, né? Todo lugar começa os morros começam a verter em lavas de destruição, e essas lavas vêm descendo para a cidade, né? Rios de fogo que vão... Pensa naquela lama lá de Brumadinho, né? Quem que estava na frente? Vocês viram, né? Filmado lá, uma destruição total. E era lama, estou falando fogo, né? Pode virar. E ela entra na cidade e aí vai destruindo tudo. Casa, carro, árvores, tudo que tiver pela frente... Aquilo ali vai engolindo, né? Foi lá em Pompeia, aconteceu alguma coisa assim. Pompeia, lá na Itália, né? E chega no momento, né? Pode passar para mais uma. Chega no momento, irmãos, né? Em que a destruição está alcançando todo mundo, né? A igreja de Cristo já está nas nuvens com o Senhor, né? Mas aqueles que aqui estiverem, né? Pode mais um. A palavra que nós lemos aqui hoje. Elevo os olhos para os montes. Da onde vem o meu socorro? Há um monte,
Sião, há um monte santo que Deus vem em socorro. Ainda, com toda a situação, Deus ainda ele vem em nosso socorro. Né? Mais uma... A palavra, né, eu coloquei ali, né? Deus está naquele monte. Eu coloquei o pão de açúcar aqui, mas não, é só simbólico, tá? Então pensa vocês que Deus está lá em cima. E ele falou assim: aqueles que se chegarem até mim não morrerá. Né? Não morrerá. Então, as pessoas, como é que vai subir? Né? Como é que vai alcançar? Imagina que naquele... Volta um pouquinho ainda. Antes. É isso. Volta aí. Não, pode deixar a presença de Deus lá em cima. Imagina o seguinte, né? Quem vai alcançar aquilo ali? Imagina que helicóptero, tudo, né? Nesse momento, né? Já não funciona mais nada. Toda a parte elétrica, né? Mecânica, está tudo parado. Mas... o fogo vem alcançando tudo e a todos, e chega no ponto, né? Mais um, em que cobriu até as águas, tem fogo, o mar virou um mar de fogo, né? Só tem um jeito, né, de alcançar o Monte Santo. Jesus, né? Aí agora sim, né? Através da obra da cruz, pode colocar mais uma passagem. Ele abre caminho para o homem, né, ainda assim, chegar até Deus. Ou seja, a destruição é total. Mas a obra da cruz está pronta. Quem descobrir, souber que a obra da cruz te leva à salvação, a um lugar que o fogo não atinge, porque lá está Deus, né? Deus... o nosso socorro vem dos montes, do alto, né? Então, é onde está a nossa salvação, está em Deus. E ele fala o seguinte: só tem uma forma para o homem chegar até a mim, que é através da cruz de Jesus. Irmãos, aquilo que eu havia acabado de falar, Jesus preparou, né? Tudo, está pronto. A missão dele está pronta. Mas o que adianta a obra da cruz se as pessoas não crerem? Que adianta? Imagina, eu coloquei ali numa situação, né, que fala do fim dos tempos, né, uma imaginação, mas imagina aquela situação daquela enxurrada, que tem uma escada, e aquela escada é a sua salvação, e aquela escada é a cruz de Jesus. Mas se você fala assim, não, né, eu vou alcançar com meus braços. O que disse Jesus, né? O que disse Jesus naquela passagem que nós lemos em Mateus? Ele fala o seguinte. Deixa eu ver aqui que eu desliguei esse negócio. Ele fala o seguinte, que ao homem é impossível. Ao homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Deixa eu abrir aqui de novo. Irmãos, nisso aqui que nós estamos falando, né? O homem caído, o homem está aqui. Imagina que ele precisa se ligar a Deus. Como é que o homem caído, né, ele pode, né, se ele está morto no espírito, ele não consegue por si mais se levantar porque ele não tem vida. Mas o que Deus preparou? Ele falou assim, não, eu preparei, né? O plano de salvação, de redenção, é através de Jesus que o Espírito vivifica. Então, Jesus, quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, uma coisa extraordinária acontece conosco, que é a vivificação do Espírito. Irmãos, sem isso, não teria como o homem chegar a Deus. Porque o relacionamento com Deus é porque o homem, ele perdeu quando ele morre, a morte espiritual do homem.
Mas quando a palavra diz que, né, Jesus é a obra da cruz, traz esperança, o que nele crê, viverá. O Espírito, né, é vivificado. Então, nisso, a missão completa, ele sobe ao Pai. Então, vamos lá. A nossa pregação de hoje é o seguinte: Jesus preparou a missão dele, a obra da cruz. Agora, não adianta, foi tudo isso que eu mostrei aqui para a igreja entender que não adianta Jesus ter morrido na cruz se nós não entendermos isso como a única forma de nós chegarmos a Deus. Se nós não crermos. Por isso que a palavra diz que aquele que nele crê viverá, porque o seu espírito vivificará. Então, nisto, o homem tem uma missão, o homem tem uma chance, né? Então, a palavra de hoje é como ser guiado pelo Espírito Santo. Então, se Jesus fala o seguinte: olha, cumpri minha missão, está consumado. O que Jesus falou quando está consumado? A obra da cruz está pronta. Ali é uma escada celestial para chegar, o homem ter acesso a Deus. Mas só para aqueles que nele crê, né? Então, a minha obra está consumada, né? Então Jesus falou assim: está consumado. Então nisto começa, né, todo o Calvário e a ressurreição. Jesus foi lá no inferno, arrancou a chave da morte, do pecado, da mão de Satanás, e agora ele não tem mais poder, mas para aquele que crê, porque se não crê, não vai mudar nada, absolutamente nada. Então, aí eu quero trazer aqui uma situação seguinte. Antes de Jesus, e o próprio Jesus sendo judeu, ele falava da lei. Mas Jesus veio, né, para mudar a lei. Então, a velha aliança que existia, né, as pessoas que estavam antes de Jesus eram conduzidas pela lei, né? Então, deixa eu pegar aqui minha tábua dos 10 mandamentos. Muito pesado aqui, tá? Antes de Jesus, né, Moisés recebeu de Deus a tábua dos 10 mandamentos, né, e escreveu o Pentateuco, né? Os 10 mandamentos da lei de Deus, né? Não terá outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor em vão. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quinto, honrai pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falsos testemunhos. Não cobiçarás. Então, o homem, até a vinda de Jesus, o homem estava debaixo da lei. E a lei, a palavra diz que ninguém conseguia cumprir a lei. Por quê? Porque a lei não é só esses 10 mandamentos, né? O livro de Pentateuco diz todas as obrigações, né, que tem para o homem, né, cumprir. E a palavra de Deus diz que o homem, antes de Jesus, ele era conduzido pela lei. Mas, na nova aliança, nós somos conduzidos agora pelo Espírito Santo. Irmãos, o homem, antes de Jesus, os profetas vinham, falavam toda a lei. Agora, o que a palavra fala sobre a lei? Que a lei não traz vida, traz morte. Como assim, pastor? A lei vem dizer aquilo que você está desalinhado. A lei vem apontar para você os seus erros. Olha, você, por exemplo, imagina que tem uma rua sem sinal nenhum ali de mão. É livre. Trânsito para lá, trânsito para cá. Aí um dia a prefeitura vai lá e coloca uma placa que só pode nesse sentido. A partir daquele momento em que a lei falou que é só naquele sentido, se alguém tiver no sentido contrário, está fora da lei. E o que acontece com quem descumpre a lei? Multa. Vem a penalidade. Então, o que nós estamos falando? Que a lei veio para trazer
ao homem, a mostrar a dificuldade que ele estava para alcançar a graça de Deus. Para saber que ele dependia de Deus. A lei veio para mostrar que o homem era impossível chegar a Deus sem a misericórdia de Deus. A lei, ela veio para mostrar tudo aquilo que nós somos falhos. Tudo aquilo que nós não temos condições. Tudo aquilo que nós somos limitados. A lei veio para apontar todas aquelas coisas que nós fazemos, que Deus falou assim, olha, morte, 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 morte. Mas Jesus, ele trouxe para nós a vivificação pelo Espírito. Então, enquanto nós estamos falando aqui que a velha aliança, os conduzidos pela lei, eram apontados, né, pelas suas falhas, né? Quando nós falamos que somos conduzidos pelo Espírito, significa que o Espírito Santo substituiu a lei. O Espírito Santo agora é que diz a lei no seu coração. Enquanto a lei era dada numa tábua física, tá? Quando Jesus vem, estabelece a nova aliança, ele coloca o Espírito Santo, passa a ser uma lei gravada no seu coração, para você a cumprir. Então, a lei era boa. A lei, não tem problema nenhum com a lei, mas só que ela estava ali mostrando quanto nós estávamos distantes de poder cumprir a lei. Então, nisso aqui, né, a lei tem condições de te aperfeiçoar? Não. A lei só mostra o quanto você está errado. A lei tem condições de te purificar? Não. Só de te apontar os seus defeitos. E o Espírito Santo falou assim, não, eu vim, né, a palavra diz que quando Jesus falou assim, eu vou subir ao Pai, se eu não for, eu não enviarei o Consolador. Ele vai nos levar ao arrependimento dos pecados. Irmãos, então, isso que eu estou falando até aqui, para os irmãos entenderem, é uma coisa fundamental. A obra de Jesus foi feita, cumprida, e vem agora o Espírito Santo para conduzir nós a Deus. Como assim, pastor? Ensinando que ali tem uma escada, o acesso a Deus está em você crer na mensagem da cruz, né? Nisto, o Espírito Santo é que nos conduz ao arrependimento dos nossos erros, dos nossos pecados. E o Espírito Santo, enquanto a tábua da lei é física, o Espírito Santo vem e grava a lei no nosso coração. Olha a diferença, né? Olha a diferença, como Deus preparou para que a gente pudesse ser um povo vitorioso. Ele nos selou com o Espírito Santo de uma forma, né, que nós pudéssemos assim receber, né, as benesses, né, de ter sido conduzido por Ele, pelo Espírito Santo. Então, como é que eu posso então atender a Deus? Primeiramente, se eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, meu espírito é vivificado e a partir daquele momento, né, o Espírito Santo passa a falar com o meu espírito. Nisto, a vontade de Deus é manifestada em nossa vida. Tem coisa melhor do que você andar segundo a vontade de Deus, né? Se nós fizéssemos, todo dia eu falo assim, Senhor, mostra o seu querer na minha vida. Mostra como é que eu tenho que fazer para eu poder fazer segundo a tua vontade, não a minha vontade. E como é que faz? O senhor vai ficar todo dia, olha lá, está vendo aquela página do livro? Está vendo aquilo? Está vendo aquilo? Não! Ele gravou a lei no meu coração, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo veio e uniu-se ao meu espírito, que antes era morto, mas a hora que eu fui vivificado, e agora existe uma unidade, né, do Espírito Santo com o teu espírito,
para que Deus possa falar no seu coração a sua vontade. Nisto, você é conduzido, dirigido pelo Espírito Santo. Nisto, ao invés de você perguntar para Deus as coisas, né? Onde que está escrito? O Espírito Santo já está falando com você. Né? Então, às vezes, por exemplo, né? Quando o homem vive debaixo da lei, ele não tem, se ele não nasceu de novo, se o Espírito Santo não faz parte da vida dele, o Espírito dele ainda não foi vivificado, ele ainda está na parte, vamos dizer o seguinte, né? A lei ainda é a tábua que nós mostramos aqui para vocês, né? Funciona para quem está na lei, mas só para condenar. Condenar. Ela não traz a purificação, porque ela não veio para corrigir, ela veio para condenar. Mas o Espírito Santo vem para nos aperfeiçoar. E nisto, nós vamos conseguir entender a vontade de Deus, né? Enquanto a tábua exterior, a lei de Deus é gravada no nosso coração e o Espírito Santo passa a falar conosco todos os dias, não é somente na hora que você está buscando o Senhor. Então, nisto, para nós alcançarmos a vontade de Deus, ser dirigido pelo Espírito Santo, nós temos que entender que o Novo Testamento, né, ele traz, né, a palavra de Deus fala assim, em Romanos 8:2, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, o Espírito Santo me libertou da lei do pecado e da morte. E ele colocou a lei de Deus no meu coração. Então, nisto, a palavra do Senhor, Romanos 8:2, está dizendo o seguinte, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, é Espírito de vida. Nós começamos falando que Deus nos criou não para a morte, mas para a vida. E Deus quer nos trazer a vida, vida em abundância. E isso só conseguimos quando nós somos guiados pelo Espírito Santo. E nisto que nós estamos trazendo para vocês, né? Nós temos que pensar que estamos agora sob a lei do Espírito de vida, não mais sob debaixo da tábua da lei. Então, o que nós vamos fazer? Substituir a lei pela voz do Espírito Santo. Não que você não vai mais ler a Bíblia, né? A palavra de Deus, então não vou ler mais. Não. A palavra de Deus, como nós ministramos aqui há poucos dias atrás, ela é um exemplo para nós, o que aconteceu, para nós aprendermos hoje, né? Mas a lei, agora, né, está gravada no nosso coração. Então, nisto, né, antes, quem estava sob a lei, tá? Quem estava sob a lei, a palavra dizia o seguinte, né? Dá para colocar aí de novo, Cleito, mais uma transparência? Está difícil, hein? Então vou mais direto aqui. Josué 1:8. Né? A palavra do Senhor. Olha lá, Josué 1:8. Olha só, quando o povo de Deus ainda não tinha o Espírito Santo, né, falava assim, Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras do livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Irmãos, Deus falou o seguinte, não se esqueça de meditar no livro da lei de dia e de noite, né? E para que você cumpra fielmente tudo que está escrito. E então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Né? Então, no Velho Testamento, isso era no Velho Testamento, era a lei, mas no Novo Testamento é o Espírito. Então, Romanos 8:2, que nós lemos, que agora, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, agora eu tenho que ler essa passagem trocando a lei pelo Espírito. Então, como é que fica nós trocando a lei pelo Espírito? Não deixe de falar as palavras do Espírito.
e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que Ele está te falando. Para quê? Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Irmãos, vocês estão comigo que se Jesus veio para substituir, né, a lei pelo Espírito de vida, nós temos que trocar onde fala, ler a palavra, o que está escrito na palavra, de dia, o livro da lei, né, por o que o Espírito está te falando. Então é essa a direção que o Senhor está dando para nós. Se nós ouvirmos o que o Espírito de Deus está falando para nós e ficar meditando no que o Espírito de Deus está falando para nós, nós vamos ser bem-sucedidos e os nossos caminhos prosperarão. Pastor, e como é que eu vou ouvir o que o Espírito, saber o que o Espírito está falando? Né? Então aí começa um ponto da prática, né? Começa uma questão prática. Então, nós temos aqui, tem pessoas que falam o seguinte: como é que eu vou saber que o Espírito Santo está falando comigo? Como é que o Espírito Santo fala? Eu preciso fazer um curso, tem na igreja algum curso de aprender a ouvir o Espírito Santo? Eu pergunto, o seu filho, para poder entender você entender seu filho, vocês fizeram o curso? Acho que não, né? A vida vai mostrando, né? O filho vai entendendo o pai vai entendendo o filho. Né? Então, o Espírito Santo, ele não precisa fazer curso para entender a voz do Espírito Santo, pelo contrário. Né? Então, o que nós falamos aqui? Né? O Espírito Santo, ele vem nos instruir, ele vem nos ensinar todos os dias. Então, nisso, você pode perguntar: pastor, mas como é que eu faço para ouvir a voz do Espírito Santo? O Espírito Santo fala no meu coração, fala no seu coração, porque a palavra diz que o Espírito Santo se uniu ao nosso espírito e agora ele é uma unidade. Quando a gente fala assim que nós ouvimos a voz do Espírito no nosso coração, nós não estamos falando aqui do coração físico, né? Que você, né? Que fica lá bombando o sangue. Nós estamos falando de uma parte mais profunda do nosso ser, aonde é um lugar lá que Deus fala, né? E você sabe que é Ele que está falando contigo, que é lá no seu coração. Não é o coração físico, né? Então, o coração do homem passa a ser a coisa mais visada por Deus. A palavra fala assim: dá-me, filho o teu coração. Porque o Satanás também quer o seu coração, o mundo quer o seu coração, porque é lá que você vai formar suas opiniões, tomar suas decisões e seguir os comandos da vida ou de Deus. Então, nisso aqui, né, nós estamos falando assim, não é nada complicado. Quando nós falamos aqui ser dirigido pelo Espírito Santo, ouvir a voz do Espírito, é ter a certeza que aquilo que você está falando, né, que você está percebendo no seu coração, e como eu estava dizendo, é a voz de Deus. Então, a pessoa só consegue ouvir a voz do Espírito Santo para aquele que nasceu de novo. Se você não nasceu de novo, você não tem sensibilidade no seu coração. Como assim, pastor? A palavra fala desde Jeremias, né? Desde Jeremias 17:9, fala assim, antes de Jeremias aqui, vamos falar aqui, né? Jesus fala assim lá em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, as ovelhas de Jesus, que nasceu de novo, ele ouve a voz do Senhor naturalmente, e as seguem. E não há confusão. Então, nós estamos falando o seguinte, que a voz do Espírito Santo de Deus, ela vem para os corações sensíveis. Como assim, pastor? Jeremias 24:7, a palavra falava lá de trás. Ainda antes do Espírito Santo, antes de Jesus, ele falava assim, dar-te-ei um coração capaz de me conhecer e me compreender que eu sou o Senhor. Quando nós estamos falando ainda lá do Velho Testamento, já havia uma profecia
que Deus ia falar através do nosso coração, mas não daquele coração insensível. Não daquele coração que não tinha nascido de novo. Não daquele coração que precisava que o Espírito Santo viesse a falar com o seu espírito para poder ou você conseguir ouvir a voz do Senhor. Então, olha o que Jeremias, eu vou repetir, Jeremias 24, 7, ele fala: darei-te um novo coração capaz de me conhecer e me compreender que eu sou o Senhor. Então a pessoa começa a ter a sensibilidade da voz de Deus. Ezequiel 36, de 26 a 28. Olha o que Ezequiel fala. Dar-vos-eis um coração novo. Então, aquele coração que nós temos, insensível, que é um coração de pedra, né? Tirarei esse coração, olha só o que Ezequiel fala. Dar-vos-eis um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra. O que é coração de pedra? Um coração insensível. Uma pedra é insensível, né? Uma pedra não tem sentimento. Mas ele fala, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. E farei com que andais nos meus estatutos, guardei os meus juízos e me observeis. Vocês estão entendendo como é que funciona, como é que Deus espera que nós, igreja, possamos ouvir a sua voz? Primeira coisa, nascer de novo. Nascer de novo é receber um novo coração. O receber um novo coração é tirar aquele coração insensível, que o espírito está morto, colocar para quem nasceu de novo um coração vivificado, sensível ao Espírito Santo. A partir daí, o Espírito de Deus vai falar no seu coração e você vai sintonizar com ele. Né? Então, o coração, né, é a parte que Deus está falando desde lá de trás, antes de Jesus. Ele já falava, a promessa de Deus é dar-vos-eis um coração novo. Porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, insensível, né? De pedra quer dizer insensível. E vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andes nos meus estatutos. Então, ele já previa, né, que aquele coração do homem, Deus não ia conseguir falar. Que a partir de Jesus, né, o homem, aquele que crê, vai nascer de novo, vai ter um novo coração e Deus vai passar a falar no seu coração, ele vai ouvir a voz de Deus, assim como Jesus, que as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. E ela não se confunde. Né? Então, a pergunta é o seguinte, né? Mas a palavra não fala que o coração é corrupto? Alguém fala assim, mas pastor, não está contrariando que o coração é enganoso? Não está falando, a Bíblia não fala, o próprio Jeremias fala, né, que o coração é enganoso, é corrupto, né? A palavra não está falando isso aqui. Irmãos, sim, no Velho Testamento, antes de receber um coração novo. O coração era enganoso, o coração é corrupto, mas o que não aconteceu quando você recebeu Jesus como seu Senhor? Você recebeu um novo coração do Pai. Não foi isso que nós cantamos? Um coração, né, de carne. Um coração sensível. Um coração que antes você não entendia as coisas do céu. Antes, as pessoas falavam da igreja para você, de Cristo para você, vocês estão por fora. Fala a verdade, né? Antes de você receber um novo coração, você ficaria aqui ouvindo a palavra de Deus? Antes de você receber um novo coração, você fala assim, ó, esse culto não acaba mais, né? O pastor Aguiar hoje pegou um tema aí. Mas, irmão, calma. Essa revelação aqui é tão grande para a gente entender como é que Deus está trabalhando, né, para nos conduzir. Né? E as pessoas que não nasceram de novo, que não recebeu um novo coração, não recebeu o Espírito Santo, então ele não consegue mesmo, então o coração dele não está ligado às coisas do céu.
Ele não dá valor para a eternidade. Ele fala assim, salvar do quê? Né? Isso aí vocês estão falando é tudo doideira, coisa doida, né? Porque não nasceu de novo, não recebeu ainda um novo coração. Então, quando a palavra fala que o coração é corrupto, enganoso, não está falando do coração de hoje, de quem já nasceu de novo. Está falando de quem estava na lei, antes de receber um novo coração. Irmãos, então, agora se acha que Deus ia dar um coração novo, corrupto, enganoso? Se você recebeu um novo coração, agora você começa a ver, sentir as coisas de Deus na sua vida, ter sentido, ter significado. Você começa a valorizar a salvação. Você começa a pensar em que vocês têm feito para que você esteja, naquele dia que o Pai chamar, você esteja com a igreja, né? Então, porque antes você não tinha um coração sensível? Você tinha um coração de pedra, eu tinha um coração de pedra, todos nós que não recebemos a Cristo como seu Senhor, não nascemos de novo, nós não temos um coração fluindo rios de águas vivas no nosso coração. Mas quando nós nascemos de novo, é esse o Espírito, né? Esse é o coração novo que o Senhor nos deu, né? Da onde nós podemos viver o Espírito Santo mudando a nossa vida, né? Então, mas tem uma outra coisa interessante aqui. Que enquanto que a sua conversão é um processo, mudança de hábito, santidade, né? É um processo. Receber um novo coração é instantâneo. Não é um processo, é uma vez só. E por quê? Porque a partir do momento que você declarar Jesus como Senhor da sua vida, a primeira coisa que ele faz é pegar o seu coração de pedra, joga para lá, pega um coração de carne, né, sensível à voz do Espírito e põe no seu coração. Porque senão Deus não consegue falar contigo. Porque senão você não vai ter entendimento das coisas do céu. Né? Você só vai entender, vai continuar ainda vendo as coisas do mundo. Então, nisto, né, é que está a grande diferença. Filipenses 2,13, Paulo fala o seguinte: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Vou repetir. Paulo fala que Deus é que opera em nós, tanto o querer como o efetuar. O seu querer não é seu querer, é de Deus. Puxa vida, pastor, mas tem certeza? Então, Deus tem o seu querer, mas também nós temos que ficar esperto, porque tem a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que são os inimigos do querer de Deus. Então nós temos duas situações dentro de nós conflitantes. O querer de Deus, né? É Deus que coloca em você a vontade de vir ao culto. Né? Eu preciso ir lá, né? Eu preciso ir no culto. Eu quero ir lá adorar a Deus. Ah, não, foi eu que quis. Não, foi Deus que colocou em você o seu querer de estar aqui. Mas você recebeu um novo coração, mas você não recebeu um corpo novo. Irmão, o corpo novo, glorioso, nós vamos receber quando nós morremos, né? Que nós vamos ressuscitar em Cristo. Quando chegar aquele dia, então todo mundo, a igreja vitoriosa, vai receber um corpo glorioso. Não vai precisar de porta, né? Vamos passar pela parede, como Jesus passou lá pela parede. Mas deixa essa parte para depois. Hoje, por exemplo, né, que nós estávamos falando, você recebeu um novo coração. Você tem um desejo, né? Tem um desejo de adorar a Deus, mas o seu corpo ainda não. Aí você vai orar, dá aquele cansaço, aquela vontade de dormir. Que orar, que nada, eu vou dormir. Não é? Não é verdade? Eu quero ler a Bíblia, mas que ler Bíblia que nada, né? Então existe o querer de Deus e o querer, a concupiscência da carne. A concupiscência da carne é aquilo que é a vontade do prazer, vou ficar lá esticadão no sofá, vou lá tomar um refrigerante, porque a gente não bebe mais. Se ainda não tivesse convertido, ia tomar umas bebidas e tal. Irmãos, então o querer da carne, né, a concupiscência da carne, vem lutar contra o querer de Deus.
Aí vem também a concupiscência dos olhos. O que é a concupiscência dos olhos? A inveja. A inveja de você querer aquilo que ainda Deus não te deu. Não é o querer de Deus? O querer de Deus está lutando contra a concupiscência dos olhos, né? Isso que eu estou falando aqui, tem uma referência à Bíblia. Vamos ver se eu me perco aqui. Bom, depois eu passo ela para vocês. Então, o querer de Deus movimenta em você, dentro de você, um desejo. E agora, o Espírito Santo se uniu ao teu Espírito e agora existe uma unidade do Espírito e ele se manifesta na primeira pessoa. Aí você não sabe por quê. Um dia a Neuza falou assim para mim, né? Um dia ela estava, não sei por quê você vem, né? E você e o Rodrigo, aquele dia lá, resolveram abrir a igreja. Você acha que foi o meu querer abrir uma igreja? Né? Assim, eu nunca tinha pensado nisso. Não foi o meu querer. Eu não estava planejando isso. Então, o querer de Deus passa a se manifestar na sua vida. Mas tem uma luta contra o querer da carne também, que é a concupiscência da carne e dos olhos. Né? A concupiscência dos olhos também tem a soberba da vida. A soberba da vida é aquela vontade que você tem de estar no centro de todas as atenções, né? Se as pessoas não estiverem te elogiando, não está bom, né? A soberba da vida faz você querer ser o centro do universo. E nisto, quando você fala assim, mas esse não é o querer de Deus para mim. E quando você deixa ser enchido pelo Espírito e passa a movimentar o querer de Deus, você para de sofrer com inveja, de querer ter aquilo que ainda Deus não te deu. Você começa a ter mais paciência para esperar no Senhor, porque é o querer de Deus que está funcionando na sua vida, e não o querer da sua carne, dos seus olhos, nem a soberba da vida. Eu quero estar lá em cima, né? Importa que tu cresça, Senhor, né? Que eu diminua. Quando você está cheio do Espírito, quando você fala, Senhor, né? Menos de mim, mais de ti, e começa a mover o querer de Deus na sua vida, você acha que Deus não vai te dar a direção da vitória? Ou quando o seu querer, da concupiscência da carne se move, é Ele que move, é só trombadas atrás de trombadas. Mas quando você deixa o mover do Espírito, que o querer de Deus movimentar na sua vida, é maravilhoso. Mas como é que você vai fazer isso? Por quê? Você tem que começar o seu dia se enchendo do Espírito. A palavra de Josué 1,8 não era assim, né? Pense. Antes era na palavra. Medite nela de dia e de noite. Fala com ela o tempo todo, tal. Fica vendo para cumprir. Agora, pense no Espírito, falando com Ele o tempo todo. Então, como é que você ora? Se você ora à noite, aqui não tem nenhuma coisa certa e errada, mas tem o que é prático. Eu, por exemplo, eu oro de manhã, né? Eu oro de manhã. A minha empresa, né? Eu começo o trabalho às 9 horas. Mas, todo dia, quando eu não estou viajando, quando eu viajo, que eu tenho que estar no aeroporto 6h15, então eu tenho que acordar mais cedo. Mas, via de regra, eu acordo 5h30 da manhã, para poder ter tempo de comunhão com Deus. Então, eu tenho tempo. E nisto é de manhã, porque eu tenho o dia inteiro para pedir a direção do querer de Deus para mim. A sabedoria que eu preciso, né? Espírito Santo, como é que é? E o Espírito Santo começa a falar com você. Aí, uma coisa, como eu estava explicando, às vezes você fala assim, mas o Espírito Santo fala assim, ó, alô, câmbio, agora é o Espírito Santo falando? Não. Aquela vontade que vem em você, agora é isso, não é você. É o próprio Senhor falando, né, em você. Porque agora Ele é um só com você, é uma unidade. Quando você recebeu a Jesus, que você entende e você afasta a concupiscência da carne,
afasta a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, o Espírito Santo passa a dirigir a tua vida. E aí você começa a encontrar o caminho da vitória para aquelas situações mais que você cai e continua caindo. E aí vem as coisas mínimas, os menores detalhes. Irmão, eu vou dar um exemplo aqui, né? Que o aniversário da Neuza. Foi muito interessante. A Neuza fez aniversário na segunda-feira e dias antes nós tínhamos tido aniversário da Lília, e tinha não sei o quê, e ela sempre gosta de fazer, olha, não pode passar. A gente ia viajar, mas de jeito nenhum, o aniversário tem que estar aqui, nós temos que furtar, blá, blá, blá. Mas chega no aniversário dela, ela fala assim, não, esquece e tal, né? Aí nós fizemos assim uma comemoração no domingo, né, lá em casa, e a segunda-feira, sem comemoração, né? Aí foi o seguinte, eu cheguei em casa, e aquela segunda-feira, toda segunda-feira, o coral tem aqui as atividades. Então, eu cheguei em casa 15 para as 8, e ela estava 20 para as 8, ela estava de saída, vim para a igreja. E eu falei, você vai no coral? Né? Como diz, não vamos comemorar o seu aniversário? Ela falou, não, coral, nós vamos lá para o coral e tal, né? Você quer ir? Eu falei, não. Né? Eu falei, não quero ir, não. Ela, tá bom. Então ela foi, ó, tchau, bom coral e tal, né? Ela falou assim, ó, tá tudo lá preparado para você lá na cozinha, né? Aí, enquanto eu estava comendo, o Espírito Santo começou a falar comigo. Você vai deixar passar essa oportunidade? Ela faz tudo por todos, por você, pelos filhos. E o aniversário dela não vai ter nada. Você acha que era eu? Né? Falando dentro de mim? Era eu falando para mim, mas era o Espírito Santo falando. Você vai deixar? Aí, né? Eu nem comi direito. Falei, não, eu posso fazer alguma coisa por ela. Né? Aí, logo o Espírito Santo já me deu uma ideia. Né? Falou assim, ó, já que ela fez questão de ir para o coral, e lá tem um grupo legal lá, vamos levar um bolo lá e comemoramos lá. Né? Eu falei, olha que legal, gostei da ideia. Né? Aí, tá bom, então me arrumei depressa, né? Fui lá no mercado comprar o bolo, né? Comprar o bolo, e lembrei que aqui na igreja não tem pratinhos, falei, tem que comprar pratinhos também, que aqui estava desprevenido de pratinhos e tal. Uma velinha também, né? Porque tal. Bom, cheguei aqui, falei para o pessoal, assim, falei para a Silvia, para a Paninha, falei assim, ó, é surpresa, né? Surpresa, tá? Ela não está sabendo. No final do coral nós vamos fazer uma surpresa para ela. Aí, estou arrumando lá, de repente eu falei assim, caramba, né? Eu trouxe o pratinho, eu trouxe a... Não, eu cheguei aqui e vi que não tinha pratinho. Só tinha trazido o bolo e a vela. Aí eu falei, não, ainda dá tempo, vou comprar pratinho. Fui no mercado de novo, eu sabia que o mercado fechava às 9, ainda tinha uns 20 minutos. Falei, corri lá comprar os pratinhos. Aí cheguei aqui, arrumei tudo, como se fosse um refrigerante. Cadê fósforo para acender vela? Não tem fósforo. Né? Lá vai eu comprar o fósforo. Irmãos, eu saí 3 vezes para fazer tudo isso aqui, né? Por quê? O Espírito Santo falou assim, você vai perder a oportunidade. Ela faz tudo por todos. E nós não vamos fazer, você não vai fazer nada por ela, né? Irmão, foi assim uma surpresa maravilhosa, né? Quem estava aqui, viu? Quando ela 2 surpresas. Uma, ela me veio aqui. Porque ela queria que eu estivesse aqui. E eu falei, não, eu não vou. Tá bom. Então ela falou, vou lá com o coral. Então tá toda feliz aqui no coral. Mas o bolo, a festa, e cantar os parabéns e orar por ela, fazer tudo de direito, né? Que ela tem direito, foi o Senhor que me deu essa direção. Não foi a minha vontade. Mas o Senhor falou assim, você vai deixar passar essa oportunidade? Né? Então ela faz tudo por todos, você não vai fazer?
foi uma coisa linda, maravilhosa, né? O grupo comemorou. Agora, nisso aí, a gente tem que ver o seguinte, às vezes, o seu querer, né? E o querer da carne, né? O querer seu, quando é o querer de Deus e quando é o querer da carne. Então, a carne, ela ainda não foi, né? Você tem um coração novo, mas você está aqui, às vezes ouvindo a palavra, assim que tal, mas às vezes bate um cansaço. O seu corpo gostaria de estar lá na sua casa, né? Você está aqui, um coração querendo louvar a Deus, mas o seu corpo fala assim, poxa vida, né? Então, nós temos que entender, né, a vencer essa vontade da concupiscência da carne, dos olhos, que é os seus olhos fazem você pecar, né? E a soberba da vida. A soberba da vida fala assim, você merece estar em tal lugar, né? As pessoas não estão te valorizando na igreja, né? Você fez, ninguém falou nada. Isso é soberba da vida. Quando você se enche do Espírito, você fala assim, eu fiz é pouco, né? Eu preciso fazer muito mais. Me importa que Deus está me vendo, não que as pessoas estejam me vendo. Irmãos, é outra coisa, né? Então, quando você começa a ter a direção do Espírito Santo, né? Você começa a ver assim com outro olhar. Então, a direção, o querer de Deus também. Eu tenho uma experiência muito interessante. Quando nós estávamos fazendo o curso Casados para Sempre, ministrando a primeira aula, né? Que nós éramos um aluno, depois tinha que dar o curso e tinha que dar aula de perdão. E a aula de perdão é complicado, né? Porque como é que você vai ensinar perdão quando você tiver problema de perdoar? E a gente tinha um problema sério, eu não mais a Neuza, um problema, não vou contar a história aqui, muitos já conhecem, que era um problema de falta de perdão lá de trás, que ela não conseguia não só não perdoar, como ela lembrava o nome dessa pessoa, ela disse que o sangue dela fervia. Aí eu falei para ela, né? Nós íamos para lá no domingo, era sábado, nós começamos a orar assim, umas 9 horas da noite, falei assim, amanhã a gente vai dar aula de perdão. Como é que vai ser dar aula de perdão se você não perdoa a pessoa? Mas eu não consigo. Então, aí nós ficamos, vamos orar, aí vai, e agora? Consegue? Irmão, quando veio no meu coração, né, o Espírito Santo falou assim, ao invés de falar assim, eu perdoo, como ela não está conseguindo perdoar, fala assim, eu quero querer perdoar. Porque querer perdoar, ninguém quer. Quando a pessoa te injustiçou, fez coisas ruins com você, você fala assim, ela precisa sofrer. Né? A pessoa fica magoada e fala assim, ela precisa sofrer, eu quero ver ela sofrendo. Você não quer perdoar. Então, o Espírito Santo fala assim, eu quero querer perdoar. Olha nessa direção. Aí nós falamos, vamos fazer o seguinte, nós não vamos mais orar para perdoar. Já que você não consegue perdoar, fala assim, eu quero querer perdoar. E oramos, e fomos dormir. Esquecemos do assunto. No dia seguinte, ministração da aula, fantástico, nenhum problema. Passou uns dias, ela falou assim, olha o que aconteceu, né? Toda feliz, falei, o que aconteceu? Né? Ela veio vibrando assim, né? Ela falou assim, eu falei o nome dele e não ferveu o meu sangue. Perdoei, está perdoado, né? Foi glória a Deus, né? Mas por quê? Porque você falou assim, eu quero querer, né? Então, quando você fala assim, eu não consigo, eu não posso, não tenho esse sentimento, mas quando você fala assim, mas eu sei que não vale o meu, vale o teu, Pai, né? Não importa, né? Jesus não falou isso? Se for possível, afasta de mim esse cálice, mas se não for possível, seja feita a tua vontade. Então, nós sofremos muito porque nós queremos, né? Queremos, assim, fazer do nosso jeito. Quando nós damos oportunidade para Deus agir na nossa vida, então as coisas ganham uma outra forma, outra dimensão. Tem bastante coisas para falar aqui nesse tema, mas, assim, indo para o encerramento, para não alongar muito, João 2:27 fala o seguinte, a unção do Senhor nos ensina a respeito de
todas as coisas. Irmão, quando você tem o Senhor na sua vida, quando você nasceu de novo, quando você aceitou mesmo Jesus do coração, né? Confessou com a sua boca e no seu coração, você recebeu Ele como Senhor da sua vida. Aí você recebe a unção de conhecimento do Senhor. A palavra diz assim, ó, a unção, João 2,27, a unção do Senhor nos ensina a respeito de todas as coisas. Irmãos, quantas coisas eu estou falando e você está falando, mas é isso mesmo, né? Eu já sabia disso, mas como você sabe? Porque o Espírito Santo já tinha te ensinado. O Espírito Santo nos ensina sobre as coisas de Deus. Então, você não sabe, mas Ele está te ensinando, né? E aí, nós temos que tomar cuidado, né? Quando nós vamos, por exemplo, quando nós temos que algumas sinalizações, a gente tem que fazer assim umas comparações para ver se aquilo é de Deus. Então, a palavra diz assim, né? Testai, né, os espíritos, veja assim, né? Se aquilo ali está de acordo com a palavra. Mas eu não conheço a palavra. Ainda não li a Bíblia inteira, mas o Espírito Santo conhece. Irmão, é interessante. É interessante. Se você estiver assistindo uma pregação, e aí você fala assim, eu não sei porquê, mas essa palavra não me convenceu. Essa palavra não caiu bem aqui, né? Não aceitei. Tem coisas que você recebe com alegria, tem coisas que você fala assim, né? Você franja os narizes e fala assim, não gostei. Irmãos, por quê? Porque se não for de Deus, mesmo que você não conheça, o Espírito Santo conhece e fala, essa não é para você. Sabia disso? Então, se tiver um pregador trazendo uma palavra que não é de Deus, alguma coisa que não é de Deus, o Espírito Santo vai falar para você que isso aqui não é a Ele que está falando. E você não deve aceitar aquilo que não vem do Senhor, né? Se o pregador estiver trazendo alguma palavra, alguma heresia, você fala assim, pastor, pregador, né? Por favor, qual é a referência bíblica dessa palavra aí? Imagina que eu chegasse aqui para vocês e falasse o seguinte, ó, pessoal, né? Eu queria dizer para vocês que Deus me revelou aqui que quem não for palmeirense não entra no céu. Você fala assim, tá louco, pastor? Né? Só porque o senhor é palmeirense, eu sou palmeirense, eu não sou fanático. Tá? Aí, não estou louco, não. Está lá, né, em Salmos 92, 15, que os justos florescerão como palmeiras. Né? Irmão, tem gente que é doido a esse ponto de chegar e cometer heresias, né? Mas quando você lê lá na palavra, lá, né, o Salmo 92, aqui que eu falei, 18, olha só o que diz também a palavra. Deixa eu achar aqui que eu fui antecipar. 92, 12, 13. Fala assim, o justo florescerá como a palmeira, olha o que está escrito na palavra, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor e florescerão nos atos do nosso Deus. Aí você pega, né, o pastor, meio doidão lá, fala assim, ó, quem não for palmeirense não entra no céu, né? Tem que virar palmeirense para entrar no céu. Mas aonde que o Senhor tirou essa palavra? Está aqui na Bíblia. Mas a palavra que está falando, que o justo florescerá como palmeira, porque palmeira é uma árvore, né, maravilhosa, que se dá em lugares difíceis, que vai bem, né, e também fala assim, né, crescerá como o cedro do Líbano, que o cedro do Líbano, se você vê as regiões que ele produz, é lugares perigosos que você fala assim, como é que foi nascer aquela árvore lá? Isso aí, Deus está falando o seguinte, né? Que o crente não vai ter vida fácil, mas ele vai florescer. O crente não vai encontrar moleza, mas ele vai florescer. Ninguém está falando de palmeirense, é de Palmeiras, né? Então, tem um doido, se você procurar lá no YouTube, um pastor,
que usou a Bíblia para dizer que Deus mandou ele adulterar. Você já viu esse vídeo no YouTube? Um repórter foi entrevistar ele. Né? É coisa de doido mesmo. É uma cidade, acho que lá para o norte, nordeste, sei lá. Mas assim, a mulher sonhou, né, que Deus tinha falado para ela que ela tinha que ter um filho com o pastor. E aí, que era de Deus, convenceu o marido falou, não, se é de Deus, estamos juntos. E estava tudo, né, nessa situação. E a cidade ficou revoltada com a situação e o negócio foi parar na televisão. O repórter da Globo, acho que é da Globo, sei lá, foi lá entrevistar. Falou assim, ele é um pedreiro, mas um cara, né, um pastor lá e tal. Falou assim, não, Deus manda a gente adulterar. Assim, peraí, agora que o senhor complicou a história. Deus manda adulterar? Onde você viu isso? Está lá, né? Ele falou assim, está lá em Oséias, vamos ver, Oséias 3:1, né? Oséias 3:1. Quando ele fala assim, né, Oséias 3:1, se você for ver, ele fala da mulher, do amigo, adúltera. Ele come o acento e fala assim, você com a mulher do amigo, adulterar. Adulterar. Assim, mas onde está escrito que é para você pode adulterar? Né? Está escrito lá, né? Ó, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ser amada por outro, ser adúltera. Ame como o Senhor a ama. Mas na versão, que eu vou ler aqui nessa versão aqui, que essa aí não está dando a interpretação. Mas é assim, ele simplesmente tirou o acento, né? Tirou o acento da palavra adúltera para fazer adulterar. Bom, deixa para lá. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o Espírito Santo, ele nos revela aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. O pregador tem a obrigação de trazer a referência da palavra para você, né? Nós estamos falando aqui, e o nosso maior cuidado é de dizer assim, Deus está falando conosco nessa direção, porque a palavra do Senhor está dizendo isto, né? Então, a partir do momento em que você começa a pegar coisa que não está na Bíblia, a mulher falou assim para o pastor, né? Falou, pastor, onde que está escrito lá que faça a sua parte, que Deus falou, faça a sua parte que a minha eu faço, né? Deus disse, faça a sua parte que a minha te darei. Mas isso não está na Bíblia. Não, mas eu li em algum lugar, como a outra falou assim, né? Tinha uma que era muito comum, 1000 passará, mas 2000 não passarás. É bíblico? Não é bíblico. Isso aí é uma profecia, né? Uma profecia, aquele doido lá que o mundo ia acabar no ano 2000. Como é que é? Nostradamus, né? Então, uma coisa é o que está na Bíblia, outra coisa é o que as pessoas põem na cabeça. Então nós temos que entender o seguinte, que o Espírito Santo, ele fala no nosso coração, né? Ele dá o discernimento e ele coloca a responsabilidade também em quem sobe no púlpito para pregar. Porque se você sentir no coração uma palavra que não é de Deus, você tem todo o direito de questionar, falar assim, mas isso aqui está onde? Né? Na Bíblia. Então, nós temos que testar algumas coisas, né? Ver se é de Deus. Se não for de Deus, se você sentiu que não é de Deus, você pede a confirmação. Tem coisas que não está escrito na Bíblia, mas são princípios de Deus. Por exemplo, você é aquilo que você come, é um princípio. Uma lagarta, né? Você vê uma lagarta verde, ela não é verde, porque ela nasceu verde. De tanto comer folhas, ela fica verde. Nós somos daquilo que nós nos alimentamos. Estamos falando de conhecimento, de religião, de entendimento, de teologia, né? Então, se você, por exemplo, fala assim, assistir novela é pecado? Não está escrito na Bíblia que é pecado, mas é uma comida que você está comendo para a sua vida de adultério, de situações ali, né, terríveis, que daqui a pouco a pessoa está torcendo para aquela amante ficar com o cara e destruir a família, né? Então, muda os conceitos, os valores. Então, aquilo que você está comendo é uma comida que está vindo de onde? Então,
por exemplo, hoje internet tem muitas coisas e tem lá hoje um tal de Netflix que às vezes uma pessoa pega lá, um jovem pega aquilo lá, fica lá, como você pode ver toda a série, às vezes fica 16 horas vendo uma série, não quer parar enquanto não acabar. Pergunto, se você vê 16 horas uma série de violência, de coisas ruins, né? Coisas de sexo, de coisas, como é que vai ficar a sua mente, o seu corpo? Se você ficar 16 horas se enchendo de louvor da palavra, né? Você vai ficar cheio de Deus na sua vida. Mas se você ficar enchendo de filmes, de coisas que não traz agrega nenhum conhecimento da palavra de Deus, você vai entupir. Então esse princípio, não está escrito na Bíblia que assistir novela é pecado, mas é uma comida que você está trazendo para a sua casa, é aquilo que você vai passar a pensar, é aquilo que você vai passar a ensinar aos seus filhos, à sua família. Então, o que nós temos aqui de importante hoje, para nós ir para o encerramento aqui da palavra? Que o Espírito Santo, a partir do momento em que Jesus consumou a obra da cruz, o Espírito Santo vem para nos dirigir. O Espírito Santo vem para mostrar as coisas de Deus. O Espírito Santo vem para nos dar a sabedoria. E Ele interfere direto na nossa vida se você falar com Ele. Se você buscar a direção do Espírito. Então, o Espírito Santo é aquele que vai nos falar o seguinte: existe uma escada que te leva a Deus. É você entender a obra da cruz. Que existe um plano de Deus, que a vida não termina aqui. Que Deus tem um plano maior. A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos viram o que o Senhor preparou para nós. A nossa família é plano de Deus. A nossa família, Deus tem um plano especial. O que você tem feito pela sua família, pela sua casa? Então, nisso tudo, Deus está preparando a sua igreja, está fortalecendo. Então, aquilo que você vai recebendo de Deus, você vai vencendo na área do relacionamento, você vai vencendo na área financeira. Lutas tem, mas as lutas também, sem luta não teria vitória. Então, a luta faz parte. E com o Espírito Santo, Ele vai nos dar a direção, vai nos dar a palavra final, a palavra de vitória vem do Senhor. Então, nisto, como é que nós vamos receber isso? A partir do momento em que nós buscamos falar com Ele. Se você entendeu essa mensagem de hoje, e começar a valorizar o seguinte: a minha vontade não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus, porque o meu querer não é meu. Então, quando você receber, por exemplo, uma direção, ora por aquela pessoa. Ué, por que eu vou orar para aquela pessoa? Ora para aquela pessoa. Então não é você que está falando, ou eu tenho que orar, é Deus te falando. De repente, você recebe assim, deu vontade de ligar para uma pessoa que faz tempo, que eu não ligo. Aí você liga. Por que deu essa vontade de ligar para essa pessoa? Não é o meu querer, é Deus me usando. Então, como você sabe que Deus, o seu querer, não é o seu querer, mas é a Deus querendo, que você queira aquilo, você já começa a se programar. Fala: Senhor, se é o Senhor que está querendo que eu ligue, fala para mim o que é que eu preciso falar. Dá umas dicas, o que é. Então, Deus vai completando, Então, para de achar que as coisas acontecem por acaso. Porque a partir do momento em que nós temos a comunhão com o Espírito Santo, Deus quer nos usar com integridade, na plena condição que o Espírito Santo nos capacite. Mas se você não entender isso, você vai ficar, foi um pensamento bobo, De repente a pessoa recebeu lá, alguém sentiu assim, dá uma oferta para aquela pessoa. Isso aqui é coisa do demônio. O demônio não inspira ninguém a dar oferta para ninguém. Ele quer que você destrua os outros. É de Deus. Então aprenda a ouvir a voz do Espírito. E o Espírito Santo fala no seu coração, fala na primeira pessoa. Então você vai começar a entender que Deus está falando conosco o tempo inteiro. Que Deus quer nos usar.
que a nossa vida pode ser muito mais, né, intensa com Deus se nós começarmos a valorizar cada momento que Ele fala conosco. Amém? Eu tenho muita coisa para falar, mas eu creio que a mensagem principal é isso, né? Jesus fez a cruz, morreu, né? Nos deu a vitória sobre a morte e o pecado. Mas a obra da cruz está pronta, mas o Espírito Santo precisa nos conduzir, escolher aquela escada para chegar a Deus. Amém? É o Espírito Santo que nos conduz a Deus. Fica em pé para nós encerrarmos.